Nova Brasil. Papo em Família. Bora no nosso Papo em Família com Ilan Breman. Tudo bem, Ilan? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom, Ilan Breman, escritor, educador, palestrante. Hoje vai falar com a gente a respeito dos pais helicópteros e os pais limpa-trilhos. Ilan, a gente ficou curioso aqui. Eu vi vocês falando, Nonato, o que é pai? Será que eu fui um pai helicóptero, né? Limpa-trilho, será que a Michele também? O que vocês chutam? O que seria, né, um pai helicóptero? O pai helicóptero é o que faz o filho voar. O pai helicóptero é o que faz o filho voar. E o limpa-trilho é que só fica limpando as besteiras do filho. Passa um pano bonito pro filho, é isso? Olha, na verdade, assim, o segundo chegou perto de limpa-trilhos. Os pais helicóptero se parecem com os limpa-trilhos, vou contar para vocês. Essas são designações, são nomes criados por pensadores, pedagogos americanos. Depois esses nomes chegam no Brasil, né? A gente traduz. E o que significa? Tanto os pais helicóptero como os pais trilho tem a ver com isso que você falou, Michele, que a gente vai tirando os problemas da frente deles. Os pais helicópteros, vou dar um exemplo. Eu lembro que há muitos anos tinha um amigo da área do livro, né, editorial, que estava com a sua filha de 1 ano e meio, 2 anos, numa enorme livraria de São Paulo, e eu vi que essa criança, essa menina, ficava andando, estava começando a aprender a andar, e esse pai, ele ficou, juro para vocês, juro, uns 10 minutos com a coluna para baixo, com os braços abertos, não deixando a filha cair num chão que era um chão acolchoado. Se ela caísse, ia cair de poucos centímetros e ia levantar. Ele ficou 10 minutos rodeando, cercando, circulando essa criança para não ter nenhum problema. Pais helicópteros significa isso, ficar rodeando aí as crianças para elas aqui simbolicamente não caírem. Pais trilhos, que foi o que você falou, Michele, vai limpando, né, na frente da criança que vai andando tudo que vem realmente problemas e conflitos e tudo mais. Nós estamos vivendo uma época muito mais intensa do que eu vi há muitos anos, com pais trilhos, né, limpa-trilhos e com pais helicópteros, que não percebem que quanto mais super protegemos, mais limpamos os trilhos dessas crianças, aquilo que queremos se transforma no oposto. Falando de helicóptero, queremos que os nossos filhos voem, queremos nossos filhos tenham autonomia, independência, é o nosso sonho. Mas quanto mais protegemos eles das quedas, que são parte da vida, menos eles crescem preparados para isso. Menos preparados. Isso parece tão óbvio, mas tão óbvio. O Brecht, eu gosto muito das falas e dos textos do Brecht, Bertolt Brecht, um dramaturgo alemão. Nos anos 50 ele dizia, algo sempre está na minha cabeça isso, que trabalho com educação. Temos que falar o óbvio. Muitas vezes o óbvio parece assim, não precisa falar, né? As pessoas já sabem. Não, eu gosto, Ilan, de ouvir as coisas que às vezes que parecem óbvias. Eu vou confessar, depois vocês me digam aí, Nonato e Michele. Vou fazer uma confissão aqui, né? Uma confissão. Eu também, mesmo sabendo sobre pais helicópteros, limpa-trilhos, estudando, praticando o mundo da educação, eu também fui um pouquinho um pai helicóptero e limpa-trilho. Então, assim, de repente eu me via assim, do lado das minhas filhas, rodeando elas, não deixando elas, algumas vezes elas caírem, vinha algum problema, eu queria interferir, de vez em quando eu interferia, mas eu parava, refletia, lembrava o que eu mesmo falava e fazia esse jogo. Então não é uma coisa fácil. O tempo inteiro temos que pensar sobre isso, pensar. Vocês foram, assim, pais ou são hoje, assim, limpa-trilhos e helicópteros? Facilmente. Acho que sim, tranquilamente. Agora, não chega nesse nível de ficar lá vários minutos agachado, com problema na coluna, ainda mais num cenário acolchoado, com carpete e tal. Mas fui um pouco, sim. Eu tô contigo, Ilan. Sim, não, e eu acho que eu ainda sou. E assim, na verdade, você falando, eu pensando assim, eu quero resolver, eu quero agilizar. E às vezes é isso, eu não deixo ele se frustrar muito, porque, não, daqui que a mamãe resolve. E aí, às vezes, meu marido olha bravo pra mim, assim, fala assim, deixa ele. Mas é porque, não é nem no sentido de querer super proteger ou alguma coisa assim, talvez inconscientemente, não conscientemente, mas
de querer resolver logo as coisas, sabe? A gente tá sempre ali na correria e às vezes é bom a gente ter esse tempo também, né? Deixa a criança errar, se frustrar, depois ela vai voltar, vai fazer de novo e faz parte. Agora, você falando também, Ilan, sabe que frase que me veio à cabeça? E acho que é muito isso, que a maternidade e a paternidade, elas são, né? Tipo, muito assim, errou querendo acertar, né? Todo pai que faz isso, ele tá querendo acertar muito e, na verdade, às vezes pode estar errando grande, né? Não, é verdade, assim, é muito interessante o que você está falando. Tem pesquisas mostrando que as gerações novas, elas são mais, isso é uma certeza, tá? Eu não tô assim, vocês que são pais assim, né, da faixa dos 30 anos agora, isso é uma coisa que já tá sendo pesquisada. São pais mais limpa-trilhos e pais helicópteros do que os pais antigos. Isso já é uma realidade, né? Porque, assim, tem milhões de explicações. Talvez nos próximos programas eu vou entrar mais a fundo nisso, sobre por que a gente tá assim. O que eu posso falar é, assim, que isso é uma certeza também, tá? Que quanto mais a gente abrir oportunidades de frustração para os filhos, do não para o filho, não sempre, mas um não de vez em quando, mais ele cresce. Aquele clichê, e o clichê é o que o Brecht dizia, é o óbvio, da pérola. A pérola, ela cresce porque tá lá na ostrinha, chega uma areia incomodando a ostra e a reação da ostra é criar uma pérola. Então isso tem uma relação muito forte com a nossa vida, né? Então, quando a gente tem alguns obstáculos, a gente aprende a se virar. Eu não sei, Michele, assim, quando você tem os filhos menorzinhos, né? Quando ele cai no chão, você sabe que ele não vai chorar, mas aí você olha para sua criança, só porque você olhou, ele começa a chorar. É verdade. Ele começa, só porque você olhou. E se você não olhasse, ele seguia em frente. Então, a gente pode fazer uma metáfora. Os pais atuais olham, nem pensam, olham de cara. E o menino, que criança esperta, criança já fala, peguei o pai, peguei a mãe, e dá-lhe choro. É verdade. Eu tenho uma teoria, né, dessa questão por que a gente é mais helicóptero e limpa a trilha, porque a gente tem menos filhos hoje em dia. Então você tem muita atenção muito mais focada para uma criança ou duas no máximo. E no passado era assim, era um monte de filho, um monte de irmão, se vira aí, cada um por si, e temos que levar a vida. E hoje, pelo fato também de você ter mais escolha entre ter ou não filho, que antes era compulsório, todo mundo tinha filho, porque você, principalmente as mulheres, né, nasceram pra isso, tem que procriar e tudo mais. E hoje em dia não, é uma escolha muito mais consciente. Então acho que quando você escolhe, você acaba também focando um pouco mais de energia e cuidado para aquela criança, né? Não sei se faz sentido. Vem a superproteção como consequência. Um pouquinho, né? Só um pouquinho. Michele, faz muito sentido, mas tem mais elementos. Tem elementos filosóficos, econômicos, de ter mais, né? Ter mais prosperidade no mundo como um todo. Tem vários fatores. Mas assim, eu queria dar, pra gente ir encerrando aqui, eu queria dar assim, uma dica de um filme assim, que fala um pouco sobre isso. É um filmão, fala de vários assuntos, mas é um filmão que chama O Deus da Carnificina. É do Roman Polanski, o diretor, com a Judy Foster, com a Kate Winslet. E são pais que querem resolver os problemas de dois grandes amigos que brigam feio. Crianças que brigam, querem resolver as brigas do filho. E não vou dar um spoiler assim, geral, mas eu vou falar, o final do filme, ele se resolve quando já passa o letreiro. E se a gente percebe o que acontece, então preste atenção, só de diálogo, é um grande filme, Deus da Carnificina. Boa. E pra gente fechar assim de vez nosso papo em família hoje, eu queria primeiro falar, quem quiser continuar essa conversa, eu tô lá no meu Instagram, no @ilan.brenman. Eu fiquei procurando uma música para falar sobre esse tema. E encontrei um grupo português, Michele. Aquele sotaque gostoso, nossos irmãos portugueses. Uma música que chama Bom Rapaz. Então eu queria terminar nosso encontro com essa música. Sou um tipo muito atado, ando mal habituado a fazer só o que quero, tenho tudo, nunca espero. A mamãe é uma querida, lava a roupa, dá comida, faz de mim um incapaz. Mas eu sou um bom rapaz. Muito bom. Mamãe é uma querida, mas faz um incapaz. Maravilhoso, obrigada, Ilan, por hoje. Até semana que vem. Boa semana, Ilan. Boa semana. Pode subir o som, Ávila. Me adora, que me liga de hora a hora, porque eu sou incapaz. Mas eu sou um bom rapaz. Um bom rapaz. Um bom rapaz. Será que Jorge Vinícius é um bom rapaz? 6h36.